Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Atos 2, 1 a 13. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Irmão, vamos cantar neste momento o hino 225 do Novo Cântico. Eis-me, ó Salvador, aqui, a oferecermos ao Senhor o que preparamos.
somos e temos em nós são. E vejamos que tudo que somos e temos vem das tuas mãos. Senhor, confessamos que nós vivemos e nós temos porque tu nos concedes como presentes, como dádivas, como dons. Por isso, Senhor, te agradecemos por tantos dons que nos concedes. No entanto, Senhor, reconhecemos que nós não merecemos receber tais dons das tuas mãos divinas. Pelo contrário, nós somos indignos, nós somos imundos para gozar tudo que tu nos dás. Por isso, Senhor, neste momento, por mais que queiramos te dar alguma coisa em retribuição da gratidão, se não for esta oferta que te damos, lavado pelo sangue precioso de Jesus, coberto pelo mérito do Espírito Santo que aplica toda a obra de salvação do Senhor Jesus, esta oferta não seria agradável a ti. No entanto, Senhor, nós te damos tudo que nós somos, coisas boas, coisas ruins, e nós te damos todos os nossos bens em parte representante neste momento, confiantes do sangue precioso e do poder do Espírito Santo. E te pedimos que aceite a nós mesmos e ao que nós te damos. Em aceitando tudo que somos, Senhor, use-nos para edificar esta igreja. Em aceitando todos os nossos bens em parte representante neste momento, para suprir todas as necessidades da tua igreja e das obras por através desta igreja que manifestam a maior glória tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. A história do reino da graça, governado pelo Senhor Jesus Cristo, é a história da redenção. E isso, quando se manifestou na face da terra, se manifestou como o fenômeno social chamado igreja. Isso nos revela de que a igreja é o órgão central, órgão principal do reino de Deus. E Atos dos Apóstolos, este livro que nós começamos a ver desde o começo desse ano, registra a história dos primeiros 30 anos, ou seja, a primeira geração da igreja. O período da igreja nós chamamos de a igreja primitiva. Primitiva não no sentido de não muito desenvolvido, primitiva no sentido de original, inicial. A primeira etapa, o primeiro passo para começar essa grande obra, essa maravilha, o grande feito de Deus, é o batismo no Espírito Santo, que Jesus ordena em Atos 1, versículos de 4 a 5, para que os discípulos aguardem. Comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E Jesus, tendo subido aos céus, os discípulos voltaram imediatamente a Jerusalém, em obediência do que o Senhor disse:
de não se ausentar de Jerusalém, mas ficando em Jerusalém, aguardar pelo batismo do Espírito Santo. Então, para isso, aguardando, eles tiveram dois preparativos. Eles se prepararam em duas coisas. Primeiro, eles eram unânimes, perseverantes em oração pela vinda do Espírito Santo. E segundo, eles elegeram Matias para ser o 12º apóstolo. Ou seja, eles queriam aguardar a vinda do Espírito Santo de forma completa. Afinal, quem instituiu que sejam os 12 apóstolos era o próprio Jesus Cristo. E com a morte de Judas Iscariotes, pela condenação e juízo dele, ficou um dos apostolados vago. Então, elegeram Matias para preencher o que foi ausente, o que estava faltando, o que estava incompleto. E aí, chegou-se o dia de Pentecostes, como diz o texto de hoje. O dia de Pentecostes é o cinquentenário, ou 50º dia, ou 50 dias depois, são sinônimos, a partir da Páscoa. Então, a partir da Páscoa dos judeus, contando 7 semanas, são 49 dias. Então, aí, o próximo sábado que vier, o 50º dia, os 50 dias depois, é o dia de Pentecostes. Por isso, em grego, é Pentecostes, 50 dias. São 10 dias, portanto, a partir da ascensão de Jesus. Como assim? Jesus ressuscitou na Páscoa, ficou com os discípulos 40 dias na terra e subiu no 40º dia. E Pentecostes é 50º dia a partir da Páscoa. Então, ali tem um gap de 10 dias. Jesus havia dito, não muitos dias depois virá o Espírito Santo. Realmente, 10 dias depois que Jesus subiu, desceu o Espírito Santo. Como diz o texto de hoje, no versículo 2, o Espírito Santo veio de repente, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum sinal de que ele viria. Ele veio de repente. E quando ele veio de repente, apareceram 3 sinais. Ele desceu com 3 sinais manifestantes. Primeiro, no versículo 2, um som como de um vento impetuoso que encheu toda a redondeza que eles estavam reunidos. Segundo sinal, versículo 3, eles viam que as línguas como de fogo se repousava na cabeça de cada um dos que estavam. Aqui na versão em português da Almeida, aqui aparece e apareceram distribuídas. A palavra distribuídas aqui quer dizer divididas. Então, é um fogo divididas em vários, pousando na cabeça de cada um. Por isso que línguas é em plural e fogo é singular. E terceiro sinal, versículo 11. Todos os que receberam a língua de fogo, todos os que ficaram cheios do Espírito Santo, todos os que foram batizados no Espírito Santo, eles estavam falando as grandezas de Deus, ou as maravilhas de Deus, mais próximo ao que diz do texto em grego. Então vamos ver cada um desses sinais, o que isso é o significado. Irmãos, o vento é uma das figuras que Jesus usa para descrever sobre o Espírito Santo. Os irmãos lembram em João 3, versículo 8, Jesus diz que o vento sopra para onde ele quer, nós ouvimos o seu som, mas não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. Assim são os que nasceram no Espírito. Jesus relaciona o Espírito Santo
com o nascer de novo e descreve o Espírito Santo que nos faz nascer de novo como o vento. Então veio o vento forte, vento impetuoso, enchendo o seu som toda a redondeza. O segundo sinal do versículo 3, apareceram línguas como as de fogo, línguas divididas de fogo, que pousou uma língua sobre cada um deles que estavam reunidos. O fogo, irmãos, também é a figura sobre o Espírito Santo, de qual Jesus usa para descrever o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 12, versículos de 49 e 50, aparece uma fala de Jesus que só está no Evangelho de Lucas. Essa fala de Jesus não está em Mateus, não está em Marcos, não está em João. Que diz assim: eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a queimar. Tendo, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus disse que veio para o quê? Veio para lançar fogo, veio para jogar fogo. E ele está angustiado até que isso venha a acontecer. Muito bem, o texto de hoje diz, no versículo 3, que o fogo foi finalmente lançado. O fogo foi lançado. Quem lançou? Jesus, que acabamos de ver, que ele veio para lançar o fogo e ainda não estava lançado. O texto de hoje mostra que finalmente Jesus lançou o fogo à terra. Finalmente ele liberalmente vai fazer a obra do reino na terra. É exatamente isso. A língua de fogo divididos, um fogo lançado, e esse fogo divididos e pousados na cabeça de cada um na forma de língua. O que isso significou para os discípulos reunidos aqui? Veja que Lucas fala no versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Quem são esses todos? São esses todos do versículo 15 do capítulo anterior. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, o que essa língua de fogo na cabeça de cada um significou entre si? Vejam os irmãos no texto de hoje que todas as multidões estavam perplexos pelo som do vento e pelo que eles estavam ouvindo da maravilha de Deus ou da grandeza de Deus. Mas ninguém estava perplexo por causa de ver a língua de fogo pousado entre os 120. Não é isso que o texto de hoje diz? Então, nessa língua de fogo, quem via? Só entre si. Só os 120 entre si. Ninguém mais viu. Só os 120 reunidos viram a língua de fogo na cabeça de cada um. As línguas de fogo na cabeça de cada um. Então, o que isso significa para cada um? Ninguém via para si, né? Não tem espelho ali no templo, né? Ninguém vê a cabeça de cada um. Mas cada um vê a língua dos outros, as línguas dos outros. Vocês também? Aí eles também dizem o quê? Você também. Nós somos em 120, mas nós recebemos um fogo só. Um só Espírito Santo. Hoje aqui nós estamos em 18. Nós temos em nós a morada de quantos Espíritos Santos? Um só Espírito Santo dentro de cada um de nós. E os discípulos entenderam. Isso dá uma unidade
o primeiro atributo que nós vimos da igreja qual que era? Unidade. Unidade da igreja. Unidade. E também, essas línguas de fogo se pousaram na cabeça de cada um, reunidos. E esses 120, quem estavam? Os 12 apóstolos estavam? Estavam. Mais discípulos estavam? Estavam. Só que nesses demais discípulos estavam mulheres, versículo 14 do capítulo 1, mulheres, mãe de Jesus e os irmãos e as irmãs de Jesus. Então ali esses 120 eram compostos por homens e mulheres. Indistintamente de gênero, todos receberam o Espírito Santo. Ali também estavam os apóstolos e não apóstolos, ou seja, indistintamente dos ofícios de cada um. Não é só o pastor que recebe o Espírito Santo, não é só o presbítero, não é só o diácono, não só o líder de louvor, não só o presidente da SAF, mas todos recebem o mesmo Espírito Santo em cada um. E todos eles, cheios de Espírito, carregados de Espírito, enchidos de Espírito, plenos de Espírito, começaram a falar de acordo com o que o Espírito concedia a falar. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que é isso? Isso é muito polêmico, né? Essa parte é muito polêmica. O que era isso? O que era isso? Primeiro, o que eles falavam? Versículo 11, diz que eles estavam ouvindo o quê? Qual que era o conteúdo do que os discípulos, os 120 discípulos cheios do Espírito Santo estavam falando entre aspas? Por que falando entre aspas? Eles estavam ouvindo em suas próprias línguas a grandeza de Deus, ou a maravilha de Deus. Irmãos, quando um judeu fala, até os dias de hoje, a grandeza de Deus, ou maravilha de Deus, isso indica uma série de salmos. A saber, a primeira parte, o primeiro bloco, o bloco mais popular entre os judeus até os dias de hoje, que se chama As Maravilhas de Deus, são os salmos de 113 a 118, que se chama As Aleluias do Egito. As Aleluias do Egito, que cantam as maravilhas de Deus em salvar Israel a partir do Egito. Então, nesses salmos de 113 até 118, fala de como o povo de Deus atravessou o mar de terra seca, como Deus dividiu as águas do Mar Vermelho, como Deus mergulhou todo o exército egípcio ali no Mar Vermelho, como Deus afastou os inimigos de Deus na conquista de Canaã. Fala bastante sobre sobre essas obras, essas maravilhas de Deus, e que isso acontece nos dias de hoje do salmista, na vida do salmista isso tem acontecido. Então esse é o primeiro bloco de a maravilha de Deus. E também a grande aleluia é o Salmo 136. O grande aleluia, ou Gadol, Hagadol, Halel, que os judeus falam. E também o terceiro bloco são os salmos 146 a 150, os últimos 5 aleluias, os últimos 5 salmos que começam e terminam em aleluia. Então esses blocos de salmos são chamados de as grandezas de Deus, ou a maravilha de Deus. Então, eles, cheios do Espírito Santo, estavam fazendo o quê? Não estavam falando lavachúria, catabalá, não estavam fazendo isso. Estavam fazendo o quê? Estavam recitando salmos?
Só que qual é a maneira de judeus recitar os salmos? Eles cantilam salmos. Eles cantilam salmos. Eles têm notas em cima dos trechos, dos compassos, indicando qual é a melodia. Eu já dei exemplo de como que é o primeiro versículo de toda a Bíblia, que é o Gênesis capítulo 1, versículo 1, que eles cantam mais ou menos Bereshit bara Elohim, aí vai cantando, vai cantilando a Bíblia, em vez de ler no princípio Deus fez os céus e a terra. Então, eles cantilam os salmos. Todos os 120 discípulos ali reunidos no templo, cheios do Espírito Santo, estavam, portanto, cantando salmos. Cantando salmos. E aí, já resolve nos versículos seguintes, dos versículos 5 a 11, o que foi esse fenômeno de os discípulos falarem em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito simples, cada um, o próprio versículo 11 diz, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Cada um estavam ouvindo os salmos sendo cantados de acordo com a letra, de acordo com a língua materna de cada um. Lógico que os 120 discípulos reunidos aqui, como são galileus, estariam cantilando o salmo em que língua? Em hebraico, porque a Bíblia é hebraica. Estavam cantilando em hebraico, como eu acabo de dar exemplo, só que salmos, em vez de Gênesis, cantando salmos em hebraico. Só que ali, se nós estivéssemos aqui, estaríamos ouvindo a mesma melodia, só que a letra é em português. Eu e minha esposa, a letra é em coreano, né? Jennifer em chinês. É isso que estava acontecendo. Não tem nada a ver com Lava Shui por aí. Todos estavam ouvindo a mesma melodia sendo cantado, que eles conhecem porque são judeus, das cantilações dos salmos de Terrilim, da Hagador, Halel, as maravilhas de Deus, porém, cada um, a letra segundo a língua materna deles. E quantas regiões são? Do versículo 7 até versículo 11, Lucas vai enumerando quantas das regiões aqui. Veja, não são porventura galileus esses, mas como nós estamos entendendo na nossa própria língua materna, somos partos, medos e tal, são 16 regiões diferentes do Império Romano. 16 regiões diferentes. Ou mais. Cada um dos judeus que nasceram nessas 16 regiões diferentes estavam não ouvindo em hebraico, mas estavam ouvindo também o hebraico, porque tem da Judéia aqui, mas fora a Judéia, estavam ouvindo em 15 línguas, em 16 línguas em pleno hebraico diferentes. Irmãos, eu como servi várias vezes como tradutor simultâneo, eu sei que a tradução simultânea é um trabalho muito difícil. Tradução simultânea já é difícil. Tradução alternada, tipo, o pregador fala em coreano, eu falo em português, né? Tradução alternada já é menos difícil. Tradução simultânea, no mesmo momento quando o pregador está falando no áudio aí, no rádio, é já muito mais difícil. Agora, fazer tradução simultânea da letra de música ajustada à melodia é um trabalho, para mim pelo menos, é praticamente impossível. E esse trabalho praticamente impossível estava acontecendo em Atos 2. Todos estavam ouvindo uma só melodia de cantilação, só que as letras dessas cantilações em 16 línguas diferentes.
isso tem um significado, esse sinal tem um significado muito, muito grande. Irmãos, nós lembramos que em Gênesis 11, versículo 9, Deus confundiu e misturou a língua da humanidade em várias línguas diferentes. Por quê? Porque Deus havia dito para encher a face da terra, isto é, para se espalhar e dominar, subjugar, cultivar as terras em toda a face da terra. Só que os homens não queriam isso. O que os homens queriam? Eles queriam fazer justamente o contrário. Eles queriam ficar num lugar só, fazer uma mega cidade, e no meio dessa mega cidade uma torre, mega torre, que tocasse até o céu, chegando até Deus. Deus, vendo que a humanidade pós-dilúvio estava se rebelando contra Ele, fez com que confundiu as línguas. Era uma só língua, mas confundiu a língua, fazendo com que um grupo não entendesse o outro grupo. Tanto é que, Jennifer falando chinês, se eu não tivesse aprendido chinês, não entenderia nada. A minha esposa não tivesse aprendido português, não estivesse aprendendo português, não entenderia nada do que os irmãos falam. E assim por diante. Confundiu a língua. E Deus espalhou à força em grupos de línguas diferentes a toda a terra. Isso foi uma maldição. Isso foi a consequência do pecado. Devido à consequência do nosso pecado, nós temos línguas diferentes. E nós temos aquele baita esforço para aprender outra língua. Só que neste momento, quando o Espírito Santo desceu, o que aconteceu? Essa maldição sumiu. Quem estava interpretando simultaneamente? O próprio Deus. Barreira de línguas não existe mais. Os discípulos, que são 120 pessoas diferentes, de ofícios e gêneros diferentes, no entanto, todos são uma só habitação de Deus, do Espírito Santo. Agora, não só são em 16 línguas maternas de 16 regiões diferentes, mas são um só na linguagem inclusiva. Isso marca o início da nova dispensação. O grande início da nova dispensação do reino de Deus. Isso marca que a velha dispensação da igreja já foi, e agora veio a nova forma, o novo século, a nova era, o novo período da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso marca o início da igreja neotestamentária que nós conhecemos hoje. E diante desses sinais declaratórios do início da nova dispensação da igreja, a reação das pessoas dividiu em duas. A igreja acaba de nascer e já divide em duas reações. Uns, no versículo 12, ficavam perplexos, dizendo o que esses sinais querem dizer. Ficaram maravilhados dos grandes sinais, ficaram tomados de temor dos grandes sinais que haviam acabado de acontecer. Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão embriagados, estão bêbados. São bêbados. No entanto, tanto aqueles que se maravilharam com os sinais, quanto aqueles que escarneceram, todos, versículo 12 diz, todos estavam atônitos e perplexos. Todos que viram os sinais ficavam atônitos e perplexos. Só que uns se maravilharam e se atemorizaram.
outros escarneceram. O mundo é assim. O mundo é assim. Já o Salmo 1 diz o quê? Feliz o homem, quão feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, não segue o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nesses sinais não tinha nada para escarnecer. Porém, este mundo escarnece a igreja. Desde o seu início. Desde o seu início. Bom, não estavam completamente errados. Não estavam completamente errados. De que estavam embriagados de novo vinho. Não estavam completamente errados em dizer que estavam embriagados, estavam cheios. Né? Só não estavam cheios do novo vinho. Mas estavam cheios do quê? Do Espírito Santo. Estavam tomados do Espírito Santo. Estavam tomados de êxtase. Estavam tomados de alegria, felicidade completa, cantando os salmos. Vejam que então os louvores não salvam ninguém. Os discípulos, 120 discípulos, cheios do Espírito Santo, louvaram a Deus em salmo, cantilando os salmos. Só que, uns ficaram com temor, maravilhados, outros ficaram escarnecendo. Então precisa agora o quê? A exposição do que sejam os sinais. Lembram os irmãos de Jesus? A multiplicação de 5 pães e 2 peixes, por exemplo? Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou só de homens 5.000, em João 6. Depois, a partir do versículo 22 até o fim do capítulo 6, Jesus passa a expor o que significa o sinal. Vocês comeram e se fartaram, mas esse sinal eu fiz para mostrar que eu sou o pão da vida. Né? E aí, a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos, apóstolo Pedro, levantando-se com os outros 11, passam a expor o que significam os sinais. Não basta o louvor, mas precisa da pregação. Por isso, no nosso culto, nós louvamos até um certo ponto e depois passamos a expor, que nem agora, o que significa tudo isso que estamos fazendo neste momento do culto. É o que nós vamos ver semana que vem, mas por hora eu gostaria de desafiar os irmãos, desafiar todos nós, aplicando o texto de hoje em 2 pontos. Primeiro, quantas vezes, quão frequentemente a nossa vida cristã tem maravilhado os outros? Quantas vezes a nossa vida cristã tem deixado os da nossa vizinhança perplexos, tomados de temor? Nossa, eu achava que tal pessoa era assim, mas legal, hein? Acontecem coisas grandiosas na vida dele. E essa pessoa atribuindo as grandes coisas que tem operado na vida dele, dessa pessoa, a Deus, louvando as maravilhas de Deus. Quantas pessoas temos com esse tipo de atitude causado maravilhas, perplexidades e temores aos nossos vizinhos? 2. Quantas vezes nós temos causado escárnio? Nossa, você é louco pela igreja. Você é tomado, você é fanático, você é fundamentalista, você é xiita em relação à questão de domingo e igreja. Quantas vezes nós ouvimos isso? Temos ouvido isso? Escárnio dos vizinhos.
por andarmos sempre cheios do Espírito. Cheios do Espírito Santo. Essas duas coisas já testemunham que o Espírito Santo é cheio na nossa vida. Essas duas coisas na nossa vida, essas duas reações nas nossas vizinhanças, já testemunham, já testificam que nós estamos testemunhando Jesus Cristo, andando junto com Jesus Cristo, levando a vida cheia do Espírito Santo. Que a nossa vida seja sempre causando essas duas reações das pessoas, e quando essas pessoas chegarem até nós e dizemos a razão da nossa vida, de por que eles sentem isso, expormos como Pedro expôs ao povo judeu que se reuniu ali, que nós veremos essa. Amém?